Então, dando sequência, né, nós temos aqui uma reflexão que é, na minha opinião, pertinente, que é pensar em que ponto essa percepção religiosa do mundo começou a se tornar tão importante na política brasileira. No Rio de Janeiro, apesar de toda a fama da cordialidade, da picardia, da irreverência, que é uma coisa bem Zona Sul, uma coisa bem Marcela Dinetti, Gregorinho e etc., o Rio de Janeiro é um estado hoje profundamente evangélico, né? Na última sucessão governamental não tinha nenhum candidato que não fosse evangélico, né? Ou que não tivesse apoio forte das respectivas comunidades e igrejas, né? O Ceará é um estado profundamente evangélico hoje, né? É perceptível isso, né? E assim sucessivamente, vários lugares essa força está muito presente. Em Minas, por incrível que pareça, tem uma certa resistência ainda do catolicismo tradicional, né? Os evangélicos aqui também têm uma força muito grande, têm eleito muitos deputados para suas bancadas, mas não com a mesma força do Rio de Janeiro, ou do Ceará, ou de outros estados, né? E isso, acho eu, tem muito a ver com com o nosso alinhamento norte-americano, né? Ainda essa semana eu recebi de uma amiga um comentário que eu estou explorando, que eu acho muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês, que é um texto que não está na bibliografia, O Poder da Identidade, do Manuel Castells, né? E ele tem um capítulo aqui em que ele trabalha com o fundamentalismo cristão norte-americano e sua expansão pelo mundo. É notável, é impressionante a aproximação com o caso brasileiro, né? Essa visão binária do nós e o outro, do fiel e do infiel, do predestinado e do não predestinado, essa contraposição de dois universos tão distintos é algo que está cada vez mais presente. E isso tem uma matriz religiosa, é alguma coisa que, eventualmente, nós vamos ter que refletir sobre isso para tentar resolver o dilema brasileiro, porque, afinal, eu, particularmente, parto do suposto que o historiador, em particular, e nós todos, em geral, que estamos num campo, digamos assim, de uma tolerância maior, da busca de uma sociedade menos exclusivista, menos excludente, né? Todos nós temos o desafio de tentar entender essa lógica religiosa na política e, sem eventualmente massacrar, tentar entender como que nós podemos contrapor limites à ação dessas pessoas, porque em alguns momentos essa ação tem sido deletéria, né? Um exemplo que eu acho bastante visível e bastante paradoxal é aquilo que jocosamente deputados do então baixo clero, como Jair Bolsonaro, lá na época da Dilma, taxaram um material que era muito interessante, que era um material inclusivo, né, que eram as cartilhas de apoio anti-homofobia para ser trabalhadas nas escolas, e o baixo clero da Câmara chamou aquilo de kit gay, né? E aquilo foi pegando, foi pegando, foi pegando, até de fato virar uma caricatura, né? Na verdade, existia sim um material anti-homofobia que foi produzido sim pelo Estado, que foi pago pelo Ministério da Educação e que tinha por objetivo levar ao jovem, no momento em que talvez fosse crítico para ele, uma palavra, um gesto, um material que mostrasse que ele poderia ser o que ele é, que ele poderia ser diferente, né? Não era uma cartilha doutrinária, eu assisti vários desses vídeos, eu li parte desse material, não era nada que ensinasse a pessoa a ser gay, como o fundamentalismo cristão começou a trabalhar, né? Era um material só para dizer, basicamente a mensagem é o seguinte: olha, você não está sozinho, né? Ou sozinha, né? A sociedade quer te acolher, ponto, né? E é claro que as identidades, as práticas, aquilo que a pessoa é o que ela é, né? Ela trabalha o que ela é. Mas naquele caso especificamente, né? Porque o que me incomodou muito naquela época eu estava muito envolvido com a produção de material didático e fiquei muito incomodado com o recuo do governo. Na verdade, esse material estava pronto, ele estava pago,
Ele foi feito sob a gestão do ministro Fernando Haddad e ele estava por ser distribuído nas escolas para que os professores do Ensino Fundamental 2, esse é um detalhe muito importante, tá? Não era cartilha para menininho de 6 anos, 7 anos, como eles começaram a... Esse pessoal que inventou aí a mitologia da educação de gênero, começou a trabalhar isso, que era as criancinhas iam ser doutrinadas, não era nada disso, era o Ensino Fundamental 2, né, que equivaleria aí do 5º ao 9º ano, né, uma época que o jovem tem entre 12 e 14, 15 anos, em que o jovem tem uma certa maturidade para interpretar as sensações que ele tem, o modo como ele vê no mundo, e muito frequentemente ele quer encontrar, para ver o mundo dessa maneira, algum tipo de apoio, algum tipo de visão que seja, de alguma maneira, compatível com a dele, né? E aí, aquele jovem que eventualmente se sentisse concernido por aquele material poderia ter acesso a esse material e os professores eventualmente teriam também acesso para conseguir fazer uma discussão com aquele jovem, com aquele grupo de pessoas e, eventualmente, também com toda a turma, mas sempre na perspectiva da inclusão, sempre na perspectiva da compreensão, de uma visão empática, né? Mas o que aconteceu? O baixo clero do Congresso Nacional, especialmente esse grupo que hoje se chama o Centrão, a tal chamada bancada cristã, que incluía evangélicos e católicos, começou a despejar críticas. Kit gay, estão ensinando nossos filhos a serem gays. E aí dona Dilma Rousseff mandou recolher todo o material e cunhou aquela frase lapidar. Eu tenho para mim que ela começou a cair naquele momento, quando ela mandou recolher o material e falou: olha, este governo não está aqui para fazer propaganda de orientação sexual. Quando ela falou isso, ela mostrou para os opositores que ela tinha queixo de vidro, né? Que é uma linguagem do boxe, né? Quando o treinador fala com o lutador dele, fala: fulano de tal tem queixo de vidro, vai por baixo pela direita, que você vai socando até esmorecer ele, né? É um bordão, quer dizer, o calcanhar de Aquiles, né? O ponto fraco, né? Quando a Dilma recuou e mandou recolher esse material e não distribuir, né, inclusive com uma perda substantiva de recurso público, ela mostrou para os evangélicos que ela não era tão forte quanto ela ostentava. E a partir daí ela foi ficando refém, cada vez mais refém, e o material nunca foi distribuído, o que é uma pena para o sistema educacional e para a inclusão social brasileira, porque é um material que provavelmente teria criado efeitos bastante positivos do ponto de vista do combate à intolerância, né? E, obviamente, esse material hoje está perdido, e mais ainda agora com esse governo, obviamente ele não será jamais acessível no nível que poderia ter sido. Mas, de qualquer maneira, por que esse pequeno parênteses, né? Porque é o momento em que a nossa política esteve muito pautada por valores religiosos, por valores que são extraestatais, por definição. E não tem nada mais americano do que esse alinhamento, né? Então, se hoje a gente se queixa de que o presidente da República bate continência para a bandeira americana, que eu fui formado, né, durante a ditadura militar, eu me lembro das aulas de moral cívica, eu me lembro ouvir o hino, eu me lembro de hasteamento da bandeira, que era um evento semanal na minha escola, era obrigação, né, nas escolas públicas, e naquele tempo eu fui entendendo e compreendendo um pouco mais essa cabeça dos militares, depois vim a trabalhar com eles em alguns projetos, quando eu fui gestor via Fundep, e hoje me estarrece, quer dizer, mesmo naquela ditadura, ver um presidente brasileiro batendo continência para uma bandeira americana era um gesto de profunda subserviência, um gesto, no mínimo, que causaria um mal-estar muito grande, né? E hoje não, me parece que eles batem junto, né? Quer dizer, o alto comando da inteligência militar brasileira parece que também está batendo continência e se colocando numa posição subalterna aos Estados Unidos, o que é lamentável, porque, na verdade, é a nossa soberania que está em jogo, né? Mas voltando aqui, quando é que isso tudo começou? Começou precisamente no pós-guerra, né?
No pós-guerra, o Brasil saiu junto aos aliados vitoriosos e ele participou de um esforço de realinhamento internacional como parceiro menor, é verdade, mas participou de um esforço que foi profundamente motivado pelo êxito soviético na guerra, né? Eu já tive a oportunidade de comentar isso no curso de cinema, quando eu comentei um pouco a importância da narrativa cinematográfica para a criação da mitologia do dia D, né? Mas, de fato, o dia D é um grande mito, né? Quem ganhou a Segunda Grande Guerra no campo de batalha foram os soviéticos, né? A linha oriental, a linha soviética, foi uma máquina, né, de destruição que acabou não só derrotando a Alemanha, como colocando sob sua alçada um mundo de países que até então não tinham nenhuma vocação comunista, né? Depois se tornaram parte da cortina de ferro, mas Iugoslávia, Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Bulgária, eram países que não tinham qualquer tradição comunista, né? Mas à medida que os soviéticos foram libertando esses países, foram colocando os governos das suas confianças e criando estruturas de poder para criar a estrutura da cortina de ferro e lançando as bases da Guerra Fria. Os Estados Unidos perceberam aquele movimento, falaram, bom, já que boa parte da Europa nós perdemos, não podemos perder o Brasil. É quando eles começam, perder o Brasil não, desculpa, perder a América Latina, né? Perder a América como um todo, que naquele momento eles consideravam que deveria ser o grande bastião da resistência, né? E foi nesse esforço que eles começaram mandando Orson Welles para cá, para fazer narrativa sobre o Brasil, estimularam o Walt Disney a criar o Zé Carioca, que é um personagem amiguinho, um boa praça, né? Que era amigo do Mickey, do Pato Donald, do Pato Donald. Então, naquele contexto, a cultura norte-americana começou a incorporar aos poucos essas latinidades, né? E, obviamente, isso fazia com que o Brasil se sentisse valorizado e o Brasil também começou a fazer esse tipo de intercâmbio, né? Começamos a mandar oficiais para fazer treinamento na doutrina de guerra dos Estados Unidos, e é quando começa a se criar a Escola Superior de Guerra, ela começa a se realinhar para a ideia da defesa interna, né? Da defesa contra um inimigo muito poderoso, que era o comunismo, que precisava ser combatido, né? Então, o Brasil da Guerra Fria, ele viveu muito esse alinhamento, e esse alinhamento se dava na música, na cultura, na vida cotidiana, e ele foi se consolidando ao longo dos anos 50, né? É a nossa época da chamada dos anos dourados, né? Do JK, dos grandes bailes, ouvia-se música das orquestras, das big bands americanas, a bossa nova começa a desenvolver uma batida própria, mas começa a dialogar muito também com o pessoal do jazz, né? O mercado americano se abre para os nossos compositores, para os nossos músicos, para os nossos grandes amigos. O Brasil começa a ter uma afinidade, uma identidade muito grande com o ambiente cultural norte-americano, né? Aquele primeiro esforço lá com a Carmen Miranda, bem no comecinho, ainda no primeiro governo Vargas, vai se tornando um esforço mais sistemático, mais coletivo e mais plural, né? E é dentro desse esforço que o Brasil vai se tornando cada vez mais uma nação alinhada, uma nação presente e pertinente ao bloco capitalista no âmbito da Guerra Fria, e o Brasil não abrirá desde então mão dessa identidade, né? Isso que hoje a gente assiste, a nossa expectativa em relação ao que vai acontecer na eleição americana e os possíveis desdobramentos no Brasil, não é um fato isolado, é algo que vai ter uma história que está linkado num desenvolvimento que vem do fim da Segunda Guerra e que vai avançando até chegar aos dias que correm, né? Ao ponto de, no auge do regime militar, um dos nossos burocratas ter dito que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, né? Não sei exatamente se isso é uma verdade, mas a frase viralizou para os padrões da época e até hoje ela tem, talvez, muitos seguidores aqui no território nacional.